Boa noite, obrigado pela sua presença em nos acompanhar em nossas redes sociais. Acompanhe sempre, nós agradecemos a você. Pedimos a Deus que abençoe todos quantos estão nos assistindo e Deus abençoe a sua família. Participe conosco nesse momento agradável de meditarmos na palavra do Senhor, registrada no livro de Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 7. Hebreus 11, 7. E assim nos diz a palavra do Senhor. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Querido Pai, a Tua palavra ela foi lida. Fala a nós nessa noite através do Teu servo para a glória e honra do Teu nome. Pai justo, nós te pedimos em nome de Jesus. Abençoa todas as pessoas que estão nos assistindo, Deus, que estão acompanhando-nos através das redes sociais. Que o Senhor venha abrir o entendimento, que cada uma possa entender a Tua palavra, de maneira que elas possam crescer no conhecimento espiritual, e aquelas que ainda não tiveram um encontro contigo, ao meditarem na Tua palavra, Senhor, possam receber como Senhor e Salvador da sua vida. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos falar hoje sobre a Arca de Noé. A Arca de Noé, ela nos fala alguma coisa do passado, do presente e do futuro. Então vamos ver o que a Arca ela fala para nós hoje. Bem, Deus, quando Ele chamou Noé para que Noé construísse uma arca, Ele disse a Noé qual era o plano dele. Tinha o plano de destruir toda alma rebelde e também dos animais. Era o juízo divino sobre a humanidade de então, ou seja, da época de Noé, antediluviana. Mas agora nós entendemos então o seguinte, o que a arca ela diz para nós, né? Então essa arca, ela era o único meio de salvação que Deus mandou Noé avisar, era o único meio de salvação. Mas também a arca, ela fala para nós hoje que, sendo ela naquela único meio de salvação, ela falava do Messias, o Messias prometido, que é Jesus Cristo. Assim como foi na geração de Noé, também é a geração de hoje. A nossa geração, hoje, ela repete os mesmos erros de Noé, só que com mais ainda a gravidade. Muito mais avançado, nós temos uma tecnologia avançada, nós estamos vivendo em uma pós-modernidade. Lembrando que para Deus não existe pós-modernidade, isso é só para o homem, mas para Deus isso não existe. O que para Deus existe, que Ele diz que a iniquidade se multiplicaria. Então, esta geração de hoje é igual à mesma de Noé, rebelde, violenta e promíscua. Dê uma analisada no mundo todo, não só aqui no Brasil, né? E veja como é que está essa geração rebelde. Olhando para o nosso país, você vai ver como é que está se comportando a humanidade brasileira e a todos quantos vivem em nosso país. Falando de ser humano brasileiros e todos quantos existem e residem no país. Então, você olha como ela tem se comportado, se não rebeldemente contra Deus. Rebeldemente contra Deus. Nós temos que a violência também é muito grande, né? A violência é muito grande. Nós temos violência contra a mulher, nós temos a violência generalizada em todo o país, em uns estados mais, outros menos, mas é generalizada. Então a violência é grande, as pessoas têm medo muitas vezes de sair na rua, saem com medo por causa da violência. E isto tem ceifado, essa violência tem ceifado muitas vidas. É uma sociedade também promíscua, né?
Nós vemos a promiscuidade no meio da nossa sociedade muito grande. Quando a gente olha, o sexo tornou-se banal, hoje é uma coisa banal. A família não tem quase valor para muitos, estão invertendo os valores foram invertidos, né? E então, o que a Bíblia nos diz isso? É uma mesma geração de Noé que tinha esse mesmo pecado. Se vai olhar para Sodoma e Gomorra, era assim também. Então, veja bem que o homem é um pecador daquela época, é o pecador de agora também. O que existe nele, a raiz do mal e do pecado. Mas a arca, ela foi o único meio de salvação, e o dilúvio como juízo para os que rejeitam a graça divina. A arca, ela foi o único meio de salvação. Deus anunciou que haveria um dilúvio, mas ele não deixou a humanidade daquela época antediluviana, ou seja, antes do dilúvio, sem ser informada e sem uma solução para o problema, para que eles não morressem afogados. Então ele mandou Noé construir uma arca, e Noé construiu essa arca. Ele disse a Noé também que ele deveria anunciar o juízo divino, que haveria um dilúvio. O dilúvio era o juízo divino sobre a humanidade, que tinha se rebelado contra Deus, que tinha rejeitado a graça de Deus. Então, quem rejeitasse a graça de Deus iria enfrentar o juízo dele, que seria, então, o dilúvio. O aviso de Deus hoje para todos é o mesmo. Cristo é o único meio de salvação. O Messias, o Cordeiro de Deus, é o único meio de salvação para que o homem possa, então, escapar, fugir do juízo vindouro. Deus está dizendo que ele vai destruir o mundo, ele vai acabar. Mas muitas pessoas dizem assim: não, o mundo não vai se acabar. Bem, meu amigo, isso aí é um pensamento seu, e pensar que não vai, que vai ou não, aí é um pensamento seu, é uma decisão sua. Mas que Deus não vai mudar o pensamento dele, como ele não mudou na época também de Noé. E vai então vir o dilúvio. Nós temos lá em Lucas 17, 26 e 27, o evangelista Lucas, ele relata a posição daqueles dois homens, o que eles fizeram em rejeitar. Um rejeita a graça de Deus e o outro não. Deixa eu ver aqui em Lucas capítulo 17, versículo 26 e 27, e olha o que ele nos diz: assim como foi nos dias de Noé, será também no dia do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamentos, e até o dia em que Noé entrou na arca. E veio o dilúvio e destruiu a todos. Então, os dois personagens que estão falando ainda no livro de Lucas, está falando do rico e do Lázaro. Um rejeitou também a graça divina, e a Bíblia nos mostra que o resultado de tudo isso foi tormento eterno. Lázaro, então, ele aceitou a graça divina, e o resultado é que ele foi viver com Cristo na cidade santa, a cidade celestial. Ele está dizendo que assim como foi nos dias de Noé, as pessoas estão vivendo também, vão viver dessa maneira. Muitos se acostumam até viver em tudo isso que nós estamos enxergando, vendo, como é a política em todo o mundo, no nosso Brasil como é que anda, como é que as autoridades se comportam, como é que a sociedade brasileira está se comportando, as pessoas trabalham, casam, vivem, tudo isso. O que ela quer dizer com isso? É que as pessoas não se preocuparão jamais com a sua vida espiritual, com o futuro. Apenas estão voltadas para o presente, para o momento da vida material. É uma correria pelo materialismo, em adquirir bens, porque elas acham que a vida é somente aqui e quando morrer tudo se acaba, mas a Bíblia está dizendo que não é assim. Então veja que é igual na época de Noé. O juízo final será universal. A salvação é universal e só por meio de Cristo, então, teremos salvação. O juízo de Deus foi universal para aquela época, mas também a salvação era para todos. O juízo de Deus hoje também é universal. O juízo final é para todos, mas a salvação também é para todos. João 3,16 ele diz isso. João 3,14, 15 e 16, João, ele fala disso, Deus ofertando a salvação para a humanidade, para os homens.
Mas quantas pessoas querem saber da salvação, né? Quantas pessoas querem saber do evangelho? O evangelho genuíno, que transforma vidas. Não é o evangelho social, não é esse evangelho que está sendo oferecido por aí, que não muda a vida de ninguém. Mas o evangelho transformador que Jesus disse a Nicodemo: se não nascer de novo, tu não poderás entrar no reino de Deus. Então veja que a Bíblia está falando sobre isso. As pessoas, elas tinham uma possibilidade de ficarem livres do dilúvio naquela época, somente através da arca. Hoje as pessoas têm também uma possibilidade de ficar livre do juízo vindouro através de Jesus Cristo. Isso nos é dito lá em Mateus capítulo 25, 31 a 35 e versículo 41. Lá ele diz que Deus vai, assim como o pastor junta as ovelhas e separa dos cabritos, assim também ele vai separar os justos dos perdidos, dirá aos que tiverem à sua direita: vinde bendito meu Pai, entra no gozo do teu Senhor. Então ali é aquilo que os salvos tiveram em Cristo Jesus, a salvação, a vida eterna. Mas ele também vai dizer para aqueles que rejeitaram a sua graça salvadora: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Para aqueles que não acreditaram, talvez você esteja dizendo: eu não acredito nada que você está dizendo. Bem, o problema é seu, mas você vai ouvir essas palavras um dia do Senhor. Então a arca, ela foi construída em 127 anos, mostrando a paciência divina com aquela geração. 120 anos Noé passou para construir aquela arca. 120 anos ali estava a graça divina, esperando que as pessoas se arrependessem, que o homem fugisse da sua maldade, da sua perversidade. Mas chegou o dia e o homem não esperou. Então nós temos a paciência de Deus esperando. Hoje também nós temos a paciência de Deus. Ainda o apóstolo Pedro, ele diz que Deus é longânimo. Muita gente diz que Jesus não vai voltar. E essa conversa, isso é desde quando ele entendeu como criança, como gente. Isso vem que Jesus vai voltar, ele ainda não voltou. Mas o apóstolo Pedro, ele diz que Deus está dando uma oportunidade para quê? Para que as pessoas se convertam dos seus maus caminhos, para que elas se arrependam dos seus pecados e tenham salvação em Jesus Cristo. Isso a Bíblia nos está dizendo. A salvação é eterna e ela depende. A salvação eterna, ela depende da decisão do homem aqui na terra. Ela depende da decisão do homem, entre ele dizer sim ou não, entre ele rejeitar ou aceitar a salvação divina. O Espírito Santo, ele mostra, ele trabalha na vida do homem, para que ele reconheça, mostrando a ele que ele está perdido, mostra o caminho da salvação. E você você abraça a salvação divina, reconhecendo o seu pecado, confessando e recebendo Jesus como Salvador da sua vida. Então, sem Jesus não há salvação. Mas um dia também essa porta vai fechar. Como um dia a porta da arca fechou, também essa salvação vai fechar. Vai fechar e vai fechar definitivamente. E não terá mais nenhuma oportunidade para ninguém se converter. Naquela época, para Noé, a geração antediluviana, quando a arca fechou, quando foi fechada a porta, não teve mais nenhuma oportunidade para que as pessoas se convertessem. Então, um dia essa porta vai fechar e não vai haver mais nenhuma oportunidade. Quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, Jesus morreu para quê? Para que ele nos desse vida, aqueles que estavam mortos em seus delitos e pecados. Então ele ressuscitou, deu uma viva esperança para todo aquele que coloca a confiança nele, para aquele que confia no seu poder salvífico, para aquele que confia que a obra dele redentora na cruz do Calvário é totalmente suficiente, pois então só através de Cristo, que é o libertador, é que o homem ele pode encontrar a vida eterna. Mas você tem que escolher isso aqui na terra, filho, enquanto você está vivo, porque morreu, não tem mais nenhuma oportunidade. Morreu, acabou toda a oportunidade que você tinha, que Deus lhe deu. Então nós temos um libertador que é Cristo, ele veio buscar e salvar o que você havia perdido. Você necessita, precisa de Jesus Cristo. Ele vai voltar, ele vem buscar, está lá em João 14, 1 a 6. Ele disse aos discípulos: turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou teria dito: vou preparar-vos lugar, e quando eu preparo, voltarei e levarei vós para mim mesmo, para que onde eu estejais vós também. Então ele está dizendo que ele vai voltar. Ele vai voltar e ele vem buscar aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Apocalipse 22, 14, João diz que bem-aventurado, abençoado, feliz, aqueles que tiveram a sua salvação através do sangue purificador de Jesus Cristo. Esses têm direito de entrar na cidade pelas portas. Esses têm direito de entrar na mansão celestial,
criada por Cristo, como diz lá em João 14. Ele disse, eu vou preparar. Então esse lugar está preparado por Cristo. E Ele espera você. A decisão é sua de buscar a Cristo. A decisão é sua de olhar a sua condição pecaminosa. Como você está andando? Meu amigo, meu amado irmão, e você que outrora servia a Deus, você que outrora cantava, louvava ao Senhor, por alguma coisa você deixou, abandonou os caminhos do Senhor, volta enquanto é tempo, vem aproveitar a tua vida, não gasta, não desperdiça a tua vida nesse mundo, porque esse mundo é regido por Satanás. Isso é engano, é uma ilusão. Volta para Jesus. Você que está enfraquecido na fé, eu te peço, fortalece a tua fé, ora a Deus, estuda a palavra do Senhor e pede ao Senhor que te fortaleça, para que você continue esperando Cristo voltar, nessa jornada que o Senhor tem nos dado. Ele vai voltar. E é assim que nós dizemos a cada dia, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A arca, ela falava da graça do Senhor, mas também, e o dilúvio falava do juízo de Deus. Lembra-se disso. Deus deu uma oportunidade, como está dando para você hoje. Aproveita a oportunidade, não desperdice. Amém. Deus te abençoe.